Como criar aqui no Excel um gráfico com caixinha de seleção. Toda vez que você clicar e selecionar qualquer caixinha que a gente tem aqui em cima, o gráfico de modo automático já atualiza para você, de modo a mostrar apenas os resultados e os valores que você selecionou. Olha que interessante. Dessa forma a gente consegue fazer comparações de maneira bem simples e fácil, né? E com certeza dá para você utilizar esse gráfico aqui no Excel nas suas apresentações, nos seus relatórios, nos seus dashboards, nas outras planilhas que você venha a fazer. Então vamos ver na prática e passo a passo como é que dá para a gente fazer esse gráfico bonitão, dinâmico e interativo aqui no Excel. Vamos lá. O primeiro passo é ter aqui uma base de dados. E não importa o que você vai utilizar, pode ser diferente da planilha que eu tenho aqui. Essa planilha basicamente é uma planilha de pedidos, onde eu tenho a venda de vários pedidos para cada região aqui do Brasil. Então tem bastante informação, a data, mês, pedido, nome do cliente, região, quantidade total e o valor do frete. Eu vou usar aqui como informação duas colunas apenas, a coluna da região e a coluna aqui do total. Com essas duas colunas aqui eu vou conseguir fazer o meu gráfico. Então só essas duas colunas que eu vou utilizar. Então já deixa eu aproveitar e clicar aqui na setinha de mais para criar uma nova planilha. Vou clicar aqui com o botão direito, renomear e vou escrever aqui gráfico, porque é aqui que a gente vai colocar o nosso gráfico no Excel. Deixa eu voltar aqui para a planilha dados e vou fazer o seguinte. Deixa eu ver as regiões do Brasil que eu tenho aqui, Centro-Oeste, Norte e Norte e Nordeste, né? Então deixa eu selecionar aqui, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, copiar isso daqui, Ctrl C. Aqui no gráfico eu aproveito para colar essas informações, clico com o botão direito. E ao invés de eu colar normal, eu vou selecionar transpor, porque dessa forma eu tenho cada informação, uma em cada coluna. Aí fica bem mais organizado. E já deixa eu aproveitar e selecionar a coluna B, C, D e E e aumentar bastante essas colunas aqui. Essa minha última coluna, ela pode ser uma coluna do total, que nada mais é do que igual à soma das colunas anteriores. Então eu aperto Enter e beleza. Então a gente usou aqui a funçãozinha de soma, algo bem simples. E aqui no começo eu posso colocar os meses. Janeiro, fevereiro, março. Só que ao invés de ficar escrevendo linha por linha, eu posso selecionar, clicar, segurar e arrastar para baixo. Aí eu consigo fazer isso de modo automático. Pronto. Agora mais uma coisa que dá para eu fazer aqui. Eu preciso, como já está dando para perceber, o total vendido aqui na região norte no mês de janeiro. E depois, no mês de fevereiro, depois no mês de março. E depois que eu completar toda essa coluna, eu preciso das vendas do Nordeste no mês de janeiro, no mês de fevereiro, no mês de março e assim por diante, até completar todas as colunas. Então, para que a gente possa completar essa nossa tabelinha que a gente tem aqui, deixa eu até organizar isso daqui para ficar mais apresentável. Selecionar aqui do lado também, pintar aqui de verde, colocar de branco, de negrito. Então, para que a gente possa preencher essa tabelinha, vamos precisar puxar as informações que temos aqui na nossa planilha original. Então, por exemplo, se eu quero todas as vendas do mês de janeiro apenas para a região norte, eu não posso fazer uma soma de toda a coluna aqui do total, porque eu vou acabar somando coisa que eu não devo. Então, eu devo somar de modo bem específico. Norte, mês de janeiro, então aí eu pego o total. Aí depois eu procuro, próxima região norte, mês de janeiro, e somo o total. Uma função que pode nos auxiliar a fazer isso, ao invés de utilizar a função igual soma aqui no Excel, porque a função soma vai somar toda a coluna, e não é isso que eu quero somar de modo específico, só o que é região norte do mês de janeiro, e depois só o que é região norte do mês de fevereiro, e até finalizar a nossa tabelinha que a gente montou aqui. Para isso, eu preciso utilizar a função soma CES aqui no Excel, com S no final, soma CES, igual soma CES. O intervalo de soma que eu vou utilizar aqui está na minha planilha original de dados, em toda a coluna G. Aí eu clico aqui na coluna G por completa, ponto e vírgula. O intervalo do critério que eu vou estar utilizando aqui vai ser o seguinte, vai ser a coluna da região, ponto e vírgula. E agora que o meu critério número 1, como eu selecionei a coluna da região, eu tenho que selecionar aqui a primeira célula referente à região norte, ponto e vírgula. Agora eu vou vir aqui e vou selecionar o intervalo do critério 2, que pode ser, por exemplo, a coluna do mês. Aí eu seleciono toda a coluna do mês, ponto e vírgula. E o meu critério dessa forma agora vai ser aqui o mês. Vou apertar o Enter e o resultado que eu tenho aqui já é a soma das vendas apenas da região norte do mês de janeiro. Se eu apertar aqui um Ctrl C, selecionar todo mundo e apertar um Ctrl V, por que não funcionou? Por que retornou aqui esse zero? Porque a gente precisava travar a coluna, né? A gente precisa travar algumas células. Então perceba que quando eu fiz a função, apertei Ctrl C e Ctrl V para todo mundo, se eu pegar aqui a referência dessa célula aqui do meio e ver o que ela está puxando,
eu vejo que ela está puxando a informação aqui, ó, mas na verdade ela tinha que estar puxando aqui em cima o nome Nordeste, ó, e o mês era para estar puxando aqui, ó, dessa primeira coluna, e não aqui dessa coluna, da coluna B. Por que isso aconteceu? Porque a gente não travou as células, então é importante, sempre quando a gente faz aqui uma função no Excel e que a gente vai dar Ctrl+C, Ctrl+V ou clicar, segurar e arrastar, a gente travar as referências importantes. Então aqui, ó, por exemplo, ó, essa coluna G, eu vou selecionar, apertar F4. Essa coluna aqui dos dados, ó, coluna E, vou apertar F4 também. Aqui, ó, a célula B2, eu vou apertar F4 uma, duas vezes, para poder travar apenas a linha. E novamente aqui, ó, a coluna B eu vou travar, e aqui o gráfico, célula A3, eu vou apertar uma, duas, três vezes. Enter. Agora se eu apertar Ctrl+C, selecionar todo mundo e der um Ctrl+V, a função de soma já vai funcionar para a gente. E algo que eu já posso fazer aqui, ó, é selecionar todo mundo, página inicial, colocar todo mundo aqui na formatação de moeda, porque fica mais fácil visualizar as informações. E também posso diminuir aqui, ó, as casas decimais, para os números ficarem um pouquinho mais enxuto. Agora nessa coluna do total eu posso, ó, clicar, segurar e arrastar para baixo, que aqui eu já vou ter o total. Bom, se eu já construir o gráfico com as informações que eu tenho aqui, já vai funcionar. Então, por exemplo, deixa eu selecionar todas essas informações, inserir e escolher aqui um gráfico de colunas, por exemplo, ó. Já está funcionando. Posso deletar aqui esse título, porque eu não vou estar usando no momento. E ao invés de mostrar o total, ó, que é a barrinha amarela, como de fato barras, eu quero mudar isso daqui para visualização de linha. Então eu posso clicar com o botão direito no gráfico e vir aqui, ó, alterar tipo do gráfico. Combinação e, olha só, eu vou deixar apenas a última opção como linhas. As demais eu deixo todas como colunas. Só o total que vai ficar aqui como linha. Vou clicar no OK e olha que legal o jeito que já ficou o nosso gráfico aqui no Excel. Mas a gente não acabou ainda, né? Precisa criar aqueles botõezinhos para deixar de modo dinâmico e automático as informações de visualização aqui no nosso gráfico. Para que a gente possa fazer isso é bem simples. Deixa eu pegar esse gráfico e jogar ele aqui para o cantinho por enquanto. Agora a gente vai precisar utilizar uma guia chamada Desenvolvedor no Excel. Caso você não tenha, não tem problema. Você pode fazer o seguinte, ó, clique em página inicial e em qualquer parte em cinza da sua planilha, você clica com o botão direito e vem aqui, ó, personalizar a faixa de opções. Vai abrir para você essa nova janela aqui, onde você pode escolher comandos mais usados e trocar para todas as guias e escolher aqui, ó, desenvolvedor. Tá aqui, ó, pronto, desenvolvedor. Aí você vem, clica em adicionar, clica aqui embaixo no OK e pronto. Já vai estar aparecendo agora para você essa nova guia chamada desenvolvedor. E aqui eu vou utilizar essa opção, ó, inserir, essa terceira opção aqui, ó, caixa de seleção. Eu vou dimensionar ela aqui na tela, ó. Beleza, pode ser desse tamanho. E já vou colocar um nome aqui para essa caixinha. Então eu vou ter que adicionar uma, duas, três, quatro caixinhas. Cada uma vai representar uma coluna que eu tenho aqui. Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Total. Então deixa eu fazer o seguinte, ó, Ctrl+C, Ctrl+V. Deixa eu organizar aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Deixa eu organizar aqui também. Mais uma vez, Ctrl+C, Ctrl+V. Eu organizo aqui no final. Então eu vou colocar o nome aqui nas minhas caixinhas. E para eu poder colocar o nome, ó, porque se eu clicar, dá para ver que ela apenas preenche aqui o quadradinho. Como é que eu faço então para mudar o nome? Posso muito bem clicar com o botão direito e editar texto. Aí eu consigo escrever o que eu preciso, por exemplo, Norte, e deletar as demais informações. A próxima é Nordeste. Aí beleza, pessoal, finalizei aqui, ó, de colocar o nome em cada caixinha. Agora o que a gente precisa fazer aqui é o seguinte: sempre que eu preencher cada uma dessas caixinhas que eu tenho, eu preciso, de certo modo, ó, se eu ativar a região Norte, eu preciso que os valores da região Norte apareçam para mim. Porém, se eu deixar a caixinha desmarcada, eu preciso que esses valores aqui fiquem sem nada, fiquem vazios. Para que a gente possa fazer essa configuração, é bem simples. Ó. Deixa eu clicar com o botão direito em cima da primeira caixinha, formatar controle, e aqui, ó, vínculo da célula, eu vou clicar nessa setinha para cima e selecionar, ó, a primeira célula. Não vou selecionar a célula Norte, né, que está escrito o nome Norte, mas sim essa célula que está acima dela. E aí eu clico na setinha para baixo e OK. Agora toda vez que eu marcar aqui a caixinha, ó, vai aparecer ali para mim, ó, verdadeiro e falso, tá vendo? Agora vamos fazer a mesma coisa para a caixinha Nordeste, para a caixinha do Centro-Oeste e para a caixinha do Total. Beleza, agora sempre que eu clicar em qualquer uma das caixinhas, elas vão marcar como verdadeiro, se estiverem preenchidas, ou como falso, ó, se elas estiverem desmarcadas. Dessa forma dá para a gente automatizar aqui o preenchimento do gráfico. Mas,
E aí, como é que eu faço então, né, para automatizar o preenchimento aqui do gráfico? Só que antes da gente continuar, deixa eu te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso aos certificados de conclusão. Então, clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. Então, por exemplo, digamos que a região Nordeste, eu deixe ela desmarcada. Dessa forma, já está aparecendo aqui para mim o falso aqui em cima. E sempre que aparecer esse valor falso, eu preciso zerar todos os valores aqui da coluna. Para fazer isso, a gente pode utilizar a função C aqui no Excel. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui essa fórmula que a gente fez, a função soma Cs. E antes dessa função soma C, igual, eu vou digitar a função C aqui no Excel. Deixa eu dar 2 cliques aqui, 1, 2, beleza. Então, C. Este valor aqui de cima, só vou selecionar ele, não preciso fazer nada. Só seleciona, ponto e vírgula. Então, C, abre parênteses. Este valor aqui de cima, essa célula que está com verdadeiro, ponto e vírgula, toda a função de soma C que a gente fez. E aqui no final da função de soma C, ali no final mesmo, depois do parênteses, eu vou apertar o seguinte, ponto e vírgula, vou colocar aspas e fechar aspas. Fecho parênteses, Enter. Agora eu posso Ctrl C, Ctrl V para todo mundo, só a coluna do total que a gente não vai fazer esse Ctrl V. E beleza, sempre que... Opa, pessoal, foi mal, esqueci de travar a seleção, mas isso acontece, né? Então olha só, aqui é importante também a gente selecionar e apertar o F4. 1, 2 vezes para travar e deixar o cifrão antes do número. Enter, agora sim, Ctrl C, seleciona todo mundo, Ctrl V. Agora está funcionando. E olha o que já aconteceu com o nosso gráfico. Já está funcionando também. Então se eu selecionar aqui qualquer região ou deixar sem selecionar, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, quero ver só a região Norte, vem e seleciona aqui apenas o Norte, que legal. Quero ver só o Centro-Oeste, clico ali e vejo só o Centro-Oeste. Quero comparar Nordeste com Norte, seleciono só essas configurações. Mas ainda tem que arrumar aqui o total, né? Porque se eu marcar ou não está fazendo efeito, né? Então vamos só arrumar ali essa última caixinha do total e vamos fazer o seguinte, Aqui antes da nossa fórmula de soma, C, 2 cliques, seleciona esse valor aqui, aperta o F4 para travar, não vai esquecer agora, hein? Ponto e vírgula, esse valor aqui se verdadeiro, ponto e vírgula, e se não for verdadeiro, abre, fecha, aspas, Enter. Clica aqui no OK e vamos dar 2 cliques aqui na função, ou arrastar para baixo, já está funcionando. Sempre que eu desmarcar o total, ele já fica ali vazio para mim. E o gráfico também já fica funcionando, bonitão, 100%. Uma coisa que dá para a gente fazer agora é para que serve o gráfico? Para que a gente consiga visualizar as informações através do gráfico. Então não precisa ficar vendo aqui essa tabela que eu fiz. Então deixa eu, inclusive, pegar aqui o gráfico e jogar em cima dessa minha tabela. E agora eu posso, inclusive, clicar aqui na área de dentro do gráfico e diminuir aqui o tamanho um pouquinho. Por exemplo, assim. E agora todas essas caixinhas que eu tenho aqui, eu vou apertar e segurar o botão Ctrl do teclado. Vou selecionar a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Dessa forma eu consigo selecionar todo mundo ao mesmo tempo. Aí eu clico aqui, forma de formato, agrupar, agrupar. Dessa forma vira uma coisa só. Eu consigo mexer em todas de uma vez só. Aí eu pego todas elas e jogo aqui no cantinho. Aí já fica um gráfico bem mais interessante para a gente poder utilizar. Inclusive dá para eu clicar aqui, exibir, e aumentar um pouco o zoom da planilha. O zoom, coloco aqui mais ou menos em 160, aperto o OK. Legal, olha o jeito que ficou aqui para a gente o gráfico. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, aumentar aqui, pronto. Uma coisa que dá para a gente fazer aqui agora, pessoal, clicar aqui em exibir, tirar as linhas de grade, e no nosso gráfico, posso selecionar, formatar, e contorno de forma sem contorno. E olha que legal que já ficou um gráfico bem mais bonito. Outra coisa que dá para a gente fazer, eu posso muito bem dar 2 cliques aqui só na linha. Agora é questão de layout e design. Porém, o funcionamento do nosso gráfico já está 100%, já está funcionando. Só vou mostrar para você como é que dá para deixar esse gráfico ainda mais bonito e interessante. Posso clicar, por exemplo, aqui em efeitos, sombra, escolher aqui uma sombra para a linha. Posso também colocar linha de gradiente, escolher aqui uma cor amarela, por exemplo. E aqui no final, uma opção que eu acho bem interessante é colocar linha suavizada. Olha o efeito diferente que fica a nossa linha. E também, é claro, você pode aumentar aqui um pouco a largura da linha, deixando ela em 3, por exemplo. Agora, você pode muito bem clicar
na primeira barrinha aqui, ó, que é referente ao norte, e ajustar essas configurações. Então, por exemplo, vamos clicar aqui, ó, opções de série, largura do espaçamento eu vou deixar em mais ou menos 100%, e vou alterar essa cor azul e colocar, por exemplo, preenchimento de gradiente, e escolher uma cor azul bem bonita, como essa daqui. Agora a barrinha laranja, eu posso manter o laranja, porém colocando em gradiente, igual a gente fez com a barrinha azul. Pode ser essa cor aqui, eu acho que fica legal. E agora essa barrinha cinza, vamos fazer a mesma coisa com ela. Pronto, legal. Então esse daqui, pessoal, é o nosso gráfico aí, dinâmico e interativo do Excel. Se a gente quiser comparar apenas algumas informações, como por exemplo, eu quero ver só a região norte. Consigo selecionar ali só a região norte e ver as informações apenas da região norte. Se eu quiser comparar norte com centro-oeste, eu consigo ver aqui essas informações. Além disso, norte e centro-oeste, digamos que eu queira ver também o total. Eu posso clicar ali no total e ter um comparativo geral. Agora, se eu quiser ver tudo, eu posso clicar aqui no nordeste para visualizar todas as informações também. Espero que esse gráfico aqui possa te ajudar bastante. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de próximos vídeos, deixa aí um comentário, beleza? Obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo aqui e eu te espero amanhã, porque todo dia tem vídeo novo.